Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 255, módulo 18. O assunto: componentes de filtragem. Vamos lá? A capacidade que os capacitores e indutores eles têm de armazenar energia torna-os muito úteis como componentes de filtragem. Esta aplicação ela está sendo ilustrada nos diagramas abaixo. Observe com atenção os diagramas. De acordo com o circuito do diagrama da parte A, sabemos que o circuito retificador de meia-onda já foi utilizado em algumas de nossas experiências. De acordo com o circuito do diagrama na parte A, observamos que este circuito simples converte a tensão alternada que sai do transformador numa tensão contínua pulsante. Observe o gráfico ao lado. Observe que neste gráfico, o formato de onda demonstra que uma tensão está presente durante um determinado tempo e em seguida ela cai para zero durante um tempo no decorrer de cada ciclo. Apesar de esta tensão ela ser classificada como uma tensão contínua, por quê? Porque a polaridade é sempre a mesma, seria melhor que a tensão ela não caísse para zero durante um certo período de tempo. Para evitar a queda de tensão pulsante para zero, de acordo com o gráfico, podem ser usados um componente conhecido como capacitor para armazenar a energia durante o período em que os pulsos são aplicados. O capacitor ele libera a energia de volta para o circuito durante o período em que nenhum pulso está sendo aplicado. Observe agora com atenção este outro diagrama. Observe que o capacitor ele é colocado sobre um resistor de carga. Uma maneira fácil de entender o funcionamento deste capacitor é lembrar que um capacitor é um componente que se opõe a qualquer mudança na tensão sobre os seus terminais. Preste atenção, aluno. Uma maneira fácil de entender o funcionamento deste capacitor é lembrar-se que um capacitor é um componente que se opõe a qualquer mudança na tensão sobre os seus terminais. Portanto, quando o capacitor, que está sendo representado pela letra C maiúscula, está ligado sobre o resistor, que está sendo representado pela letra R maiúscula, a tensão sobre este resistor, ela tende a permanecer constante. Preste atenção, aluno. Quando o capacitor ele está ligado sobre o resistor, a tensão sobre este resistor tende a permanecer constante. Saiba também que podem ser usados um indutor em vez de um capacitor para filtragem. Esta aplicação ela está sendo indicada no diagrama abaixo. Observe com atenção este outro diagrama. Observe no diagrama que o indutor ele está colocado em série com o resistor. Ele tende a impedir a pulsação da corrente que flui através do resistor de carga como resultado da tensão pulsante aplicada. Lembre-se que o indutor opõe-se à mudança da corrente e, portanto, irá tentar manter a corrente através do resistor em um valor constante. Preste atenção. O indutor, ele opõe-se à mudança da corrente e, portanto, irá tentar manter a corrente através do resistor em um valor constante. Desta forma, a tensão de saída sobre o resistor seria mais próxima de uma corrente contínua pulsante. Observe agora, com atenção, este outro diagrama. Preste atenção, hein?
Observe que quando o capacitor é usado separadamente, o capacitor ele pode filtrar a saída. Porém é prática mais comum usar capacitores e indutores combinados. Observe que no diagrama mostramos um filtro LC, que transforma a saída pulsante da fonte de alimentação numa saída CC, isto é, corrente contínua, CC, corrente contínua, fornecida para a carga. Uma vez que o circuito é parecido com a letra grega, é chamado circuito filtro pi, O capacitores, ele opõe-se à mudança da tensão sobre a fonte de alimentação e sobre a carga. Observe o diagrama. Agora, o indutor ele opõe-se à mudança da corrente através da carga. Preste atenção que eu vou repetir. Observe com atenção o diagrama. Observe que o capacitores, ele opõe a mudança da tensão sobre a fonte de alimentação e sobre a carga. Agora, o indutor, ele opõe-se à mudança da corrente através da carga. O indutor, ele custa mais que os capacitores. Assim, vocês poderá algumas vezes encontrar um filtro pi feito de uma combinação de resistor e capacitor, conforme está sendo indicado neste outro diagrama. Observe. O resistor, ele não desempenha exatamente a mesma função do indutor, mas o resultado global é o mesmo. Ele limita o fluxo de corrente e, portanto, limita a tensão de saída. Uma lista completa de todas as aplicações de indutores, resistores e capacitores e combinação dos mesmos encheria vários livros. Porém, é útil resumir as aplicações de cada um destes componentes. Resistores são usados para limitar o fluxo de corrente, produzindo uma queda de tensão e calor. Capacitores são usados para armazenar energia na forma de um campo elétrico, produzindo uma queda de tensão alternada, deixando passar alta frequência e rejeitando as baixas. Indutores são usados para armazenar energia na forma de um campo eletromagnético, produzindo assim uma queda de tensão alternada, deixando passar as baixas frequências e rejeitando as altas. Preste atenção, aluno. Resistores são usados para limitar o fluxo de corrente, produzindo assim uma queda de tensão e calor. Capacitores são usados para armazenar energia na forma de um campo elétrico, produzindo assim uma queda de tensão alternada e deixando passar alta frequência e rejeitando as baixas. Indutores são usados para armazenar energia na forma de um campo eletromagnético, produzindo assim uma queda de tensão alternada, deixando passar as baixas frequências e rejeitando as altas. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.